Predadores nas profundezas, ondas quebrando, mergulhadores em alto mar equilibram-se entre a vida e a morte a cada mergulho no abismo. Mas talvez os horrores do oceano valham a pena enfrentar se, em troca, descobrirem coisas que nunca vimos antes. De uma lula gigante a uma garrafa quase tão antiga quanto o Canadá, aqui estão as 20 coisas mais estranhas encontradas por mergulhadores em águas profundas. Número 20. Lula gigante no Japão. Em 2023, o mergulhador Yosuke Tanaka e sua esposa começaram o ano com uma experiência impressionante e única na vida. Enquanto mergulhavam na cidade de Toyooka, na província de Hyogo, no Japão, em um dia frio de janeiro, foram alertados por vendedores locais de equipamentos de pesca sobre a presença de uma criatura enorme nas águas. Decidiram mergulhar na esperança de encontrar a criatura. E, surpreendentemente, tiveram um encontro próximo com um ser esquivo. O que o casal encontrou foi uma lula gigante, um colosso de 8 metros que raramente se aproxima dos humanos. Essas criaturas podem crescer até 13 metros de comprimento e geralmente habitam as profundezas do oceano, vivendo a cerca de 300 a 600 metros, onde a luz do sol mal penetra, tornando-as uma visão rara. Os Tanakas tiveram uma sorte incrível de encontrar um desses majestosos animais vivos e nadando em águas mais rasas. Mas como essa lula gigante foi parar em águas rasas? Infelizmente é provável que a lula estivesse no fim de sua vida quando emergiu, provavelmente já em má saúde. Mesmo assim, a memória dessa lula serviu como um encontro inesquecível para os pesquisadores e o casal. Número 19. Saco de ovos de lula. O que pode ser mais fascinante do que uma lula gigante? Um enorme saco de ovos de lula. Este objeto flutuante pode parecer uma bolha alienígena, mas o que você está vendo é, na verdade, um saco de ovos de lula. Isso prova o quão enormes essas criaturas são. Afinal, só o saco de ovos é tão grande quanto um ser humano adulto. Em 6 de outubro de 2019, Ronald Rash, um mergulhador do navio de pesquisa norueguês Rev Ocean, capturou este gigantesco saco de ovos em câmera. Eles estavam explorando perto de um naufrágio da Segunda Guerra Mundial, na costa oeste da Noruega, quando se depararam com essa enorme esfera transparente a cerca de 17 metros abaixo da superfície. Este saco de ovos pertence à lula de nadadeira curta do sul, que possui 10 braços. Esses sacos de ovos são incrivelmente raros e delicados, tornando encontros próximos e estudos detalhados difíceis. Com seu tamanho, cada saco pode facilmente conter entre 50.000 e 200.000 bebês lulas, todos embalados em uma esfera gelatinosa que pode crescer mais de 1 metro de diâmetro. O saco em si é feito de uma mistura de tinta e muco de lula, criando um ambiente protetor para os embriões em desenvolvimento. Apesar de proteger os embriões, eles permanecem transparentes, permitindo que os mergulhadores vejam os pequenos ovos transparentes prontos para eclodir em bebês lulas. A lula de nadadeira curta do sul é conhecida por criar esses grandes sacos esféricos de ovos, mas avistamentos são infrequentes, tornando esta descoberta particularmente emocionante para biólogos marinhos. Essas massas de ovos foram relatadas em vários locais, incluindo o Mediterrâneo e ao longo das costas da Espanha, França e Itália, mas sempre é um deleite especial ver uma de perto. Então, se você alguma vez vir uma bolha gigante flutuando enquanto mergulha, talvez esteja vendo uma dessas raras descobertas. Número 18. 900 garrafas de bebida com 100 anos de idade. Em 1917, durante o auge da Primeira Guerra Mundial, o navio cargueiro sueco SS Kyros transportava uma carga preciosa de conhaque francês e licor benedictine, destinados à aristocracia russa. Esta carga luxuosa estava a caminho do czar Nicolau II, quando um submarino alemão interceptou e afundou o Kyros no Mar Báltico. O navio afundou a uma profundidade de 77 metros, e por mais de um século permaneceu intocado, com as águas geladas preservando o navio e sua carga preciosa. Não foi até 2019 que ele foi redescoberto. A equipe do Ocean Air Cass, liderada por Peter Lindbergh e Dennis Asberg, fez da recuperação deste tesouro histórico sua missão. Apesar da profundidade, a equipe realizou o inédito e recuperou 900 garrafas de bebidas centenárias, preservadas pelas águas geladas do oceano desde a Primeira Guerra Mundial. Cada garrafa conta uma história de uma era passada. A carga incluía 50 caixas de conhaque da marca Dartman e Companhia e 15 caixas de licor benedictine.
Apesar de sua idade, você ficaria surpreso ao saber que o conteúdo das garrafas centenárias ainda era provavelmente bebível. Mas, claro, poucas pessoas arriscariam. As garrafas recuperadas foram estimadas em um valor combinado de mais de US$ 1 milhão, embora o preço exato que as garrafas alcançaram no leilão nunca tenha sido revelado. Número 17. Máquina Enigma da Segunda Guerra Mundial. Em 2020, mergulhadores estavam em uma missão de rotina para limpar redes fantasmas, ou redes de pesca abandonadas no fundo do Mar Báltico. Essas redes esquecidas representam uma ameaça à vida marinha, portanto, é imperativo limpá-las. No entanto, os mergulhadores encontraram muito mais do que esperavam quando se depararam com um aparelho enferrujado coberto de algas que parecia uma máquina de escrever antiga. Mal sabiam eles que estavam diante de uma rara máquina Enigma, um objeto usado pelas forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial para criptografar comunicações militares. Quando este objeto foi inventado, era considerado uma maravilha da engenharia de seu tempo. Foi projetado por Arthur Scherbius após a Primeira Guerra Mundial e rapidamente adotado pelo exército alemão. Apresentava rodas de rotor que embaralhavam letras para criar mensagens codificadas. Para decifrar essas mensagens, o receptor precisava de outra máquina Enigma configurada com as mesmas posições de rotor. Este sistema complexo permitia que as forças alemãs transmitissem informações secretas com relativa impunidade, até que os decifradores de códigos aliados, liderados pelo matemático britânico Alan Turing, eventualmente quebraram o código. Esta máquina Enigma específica encontrada pelos mergulhadores tinha 3 rotores, sugerindo que era usada em um navio de guerra alemão, em vez de um submarino, que geralmente carregava modelos de 4 rotores. Este dispositivo provavelmente foi jogado ao mar em maio de 1945, quando as forças alemãs afundaram seus navios para evitar que fossem capturados pelos aliados. Esta descoberta é única, pois apenas um punhado desses dispositivos sobreviveu até hoje. Após a descoberta, a máquina Enigma foi entregue ao Museu de Arqueologia em Schleswig para preservação e estudo. Número 16. Verme que se alimenta de enxofre se torna um monstro. Você está olhando para um verme gigante que come enxofre. Sim, você ouviu direito. Enxofre. Esta criatura bizarra, descoberta nas Filipinas, parece uma aberração de ficção científica. Na realidade, apesar de ser chamado de verme, o verme gigante é na verdade um tipo de molusco, não um verme. Esta criatura é um parente distante dos vermes que se alimentam de madeira, que tem sido um incômodo marítimo por séculos, devorando navios e docas de madeira. No entanto, o verme gigante evoluiu em uma direção completamente inesperada. Por muito tempo não sabíamos nada sobre eles, pois só encontramos espécimes sem vida. Recentemente, porém, finalmente descobrimos exemplares vivos no sul das Filipinas. O habitat onde foram descobertos estava cheio de madeira apodrecida e outros detritos, permitindo que essas criaturas bizarras prosperassem. Por algum motivo estranho, no entanto, os vermes que os cientistas encontraram evoluíram para se alimentar de enxofre. Além de madeira, seu habitat era rico em sulfeto de hidrogênio, um gás conhecido por seu cheiro de ovo podre e toxicidade. Parece que essas criaturas se adaptaram ao seu ambiente e aprenderam a obter nutrientes do que é abundante ao seu redor. Cientistas descobriram que as guelras do verme gigante abrigam bactérias simbióticas que oxidam o sulfeto de hidrogênio, produzindo compostos de carbono que alimentam o verme. Esta relação simbiótica permite que o verme cresça até tamanhos imensos, sem depender de fontes de alimento tradicionais como a madeira. Número 15. Espada de 900 anos encontrada debaixo d'água. Em 16 de outubro de 2021, o mergulhador Shlomi Katzin estava explorando o fundo do mar Mediterrâneo, quando descobriu uma série de artefatos espalhados pelo leito marinho. Entre eles estava uma espada bizarra, incrustada com cracas e outros organismos marinhos. Inicialmente, Shlomi não tinha ideia de que acabara de pegar um artefato precioso. Descobriu-se que ele encontrou uma espada de ferro com 900 anos, possivelmente usada por um cavaleiro cruzado. Especialistas afirmam que a região onde Shlomi encontrou a espada foi muito usada durante as Cruzadas, uma série de guerras religiosas iniciadas por potências europeias para retomar a Terra Santa do domínio muçulmano. A espada, com sua lâmina reta e punho de 30 centímetros, é um exemplo clássico das armas usadas pelos cavaleiros durante esse período tumultuado.
No final, Shlomi entregou a espada às autoridades locais, esperando que pesquisadores pudessem preservá-la por décadas, talvez séculos, mais por vir. Número 14. Cidade de festa romana. Jantares, luxo, vida noturna. Esses são os pilares da vida social romana. Durante a Era Romana, a nobreza buscava o prazer de tal forma que uma cidade inteira era dedicada apenas às festas sociais. Baiae, localizada na costa noroeste do Golfo de Nápoles, era o destino final para os ricos e famosos de Roma, conhecida por suas belas paisagens, vilas luxuosas e hedonismo infame. Baiae atraía figuras notáveis como Júlio César, Nero e Adriano, todos proprietários de residências luxuosas lá. Era uma cidade de história e segredos, frequentemente comparada a Las Vegas por suas festas selvagens, banquetes extravagantes e atividades escandalosas. Mesmo o imperador Calígula não resistiu a deixar sua marca ali. Ele construiu uma ponte de 3.000 metros de comprimento através da Baía de Baiae, apenas para cavalgar seu cavalo sobre ela e provar um ponto a seus críticos. No entanto, no século III d.C., essa cidade aparentemente intocável foi derrubada pela própria natureza. Atividade sísmica e fenômenos geológicos fizeram com que Baiae afundasse lentamente. No século VIII, uma parte significativa da cidade havia submergido. Mais devastação veio com as invasões bárbaras e um surto de malária no século XVI, que levou ao abandono completo da cidade. Hoje, Baiae não é nada comparada à grandiosidade que foi. Agora serve como um parque subaquático, onde mergulhadores podem explorar os restos de seu passado. Número 13. Água-viva gigante do tamanho de um mergulhador. Vez após vez, o oceano prova por que é o lugar mais assustador da Terra. Imagine nadar debaixo d'água em profundidades que podem facilmente te colocar em perigo se você não for cuidadoso. E então ver uma criatura gigantesca nadando ao seu lado. Encontrar um animal na natureza é sempre uma experiência humilde. Foi exatamente isso que a bióloga e apresentadora de vida selvagem, Lizzie Daly, experimentou enquanto mergulhava perto de Falmouth, como parte de sua campanha Wild Ocean Week. Durante seu mergulho, Lizzie e seu cameraman Dan Abbott encontraram uma enorme água-viva barril, medindo 1,5 metros de comprimento. Os dois nadaram ao lado da imensa água-viva por mais de 1 hora, o que foi certamente uma experiência inesquecível para ambos. Essas criaturas são a maior espécie de água-viva encontrada nas águas do Reino Unido, tipicamente crescendo até 1 metro de diâmetro, mas este espécime particular era excepcionalmente grande. Embora essas criaturas possam ser intimidantes, elas são inofensivas para os humanos. Na verdade, mesmo se uma delas te picar, você provavelmente não sentirá nada. Mesmo assim, é melhor manter uma distância segura dessas criaturas selvagens por respeito a elas vivendo suas vidas em seus próprios habitats. Número 12. Um cemitério subaquático assombrado. Localizada a cerca de 1.700 quilômetros a noroeste da Nova Guiné, no Pacífico Ocidental, está a Lagoa Truque, uma pequena parte da Micronésia. Por muito tempo pouco se sabia sobre a Lagoa Truque, mas uma vez que foi explorada, sua tumultuada história começou a emergir. Foi ocasionalmente visitada por exploradores espanhóis em 1528, mas já era lar de vários nativos na época. Com o tempo, os colonialistas espanhóis oficialmente reivindicaram a área antes de vendê-la para os alemães em 1899. Então, o Japão ganhou posse da Lagoa Truque da Alemanha, quando a nação perdeu após sua derrota na Primeira Guerra Mundial. A Lagoa Truque estava longe de ver a paz, no entanto. Na Segunda Guerra Mundial, a Lagoa Truque tornou-se uma importante base naval japonesa, conhecida como a Gibraltar do Pacífico. Abrigava uma formidável frota, incluindo navios de guerra, porta-aviões e submarinos. O porto natural da lagoa fornecia proteção estratégica, tornando-a um ativo crucial para as operações militares japonesas no Pacífico. Em fevereiro de 1944, os Estados Unidos lançaram a Operação Hailstone, um maciço ataque de 2 dias à lagoa. Isso envolveu ataques aéreos contínuos que afundaram mais de 40 navios japoneses e destruíram mais de 250 aeronaves. A devastação foi imensa, ceifando a vida de milhares de soldados e marinheiros japoneses. Hoje, tudo o que resta é a frota fantasma da Lagoa Truque. Apesar do caos que assolou a lagoa no passado, os destroços que jazem sob suas águas estão agora bem preservados pelas correntes pacíficas da área.
No entanto, mergulhadores que visitam essa área frequentemente voltam para casa com histórias assustadoras. Mergulhadores descreveram quedas súbitas de temperatura, correntes misteriosas e a sensação de estar sendo observados. Alguns até afirmaram ter visto aparições de marinheiros e ouvido vozes desencarnadas falando em japonês. Se essas histórias são verdadeiras ou não, continua a ser debatido. Número 11. Massa de ovos brilhante como uma mola. Em 2017, um mergulhador encontrou uma enorme criatura brilhante em forma de mola ao largo da costa da Austrália. Agora, ao olhar para essa criatura, você tem algum palpite sobre o que é? Se não tiver a menor ideia, não se preocupe, pois até os pesquisadores ficaram perplexos quando a viram pela primeira vez. Inicialmente, essa massa parece nada mais do que uma criatura alienígena. No entanto, uma inspeção mais próxima e análises de biólogos marinhos revelaram que essa massa brilhante e espiralada é, na verdade, uma massa de ovos de lula-diamante. Essas massas de ovos são incrivelmente raras e podem atingir até 2 metros de comprimento, e uma única espiral pode conter milhares de ovos. A aparência impressionante da massa de ovos vem do brilho translúcido rosado dos próprios ovos, que são pontilhados com cromatóforos ou células que contêm pigmento. Esses cromatóforos dão aos ovos seu tom vibrante, fazendo com que essas massas pareçam de outro mundo e quase alienígenas em aparência. No entanto, a massa flutua livremente no oceano até que os ovos eclodam. Então, se você algum dia se deparar com algo assim na água, agora você sabe o que é. Número 10. Caldeirão misterioso do século XVII. Recentemente, um misterioso caldeirão do século XVII foi descoberto na costa da Flórida. Bem, parece um caldeirão, mas análises recentes revelaram que pode ser algo mais. À primeira vista, esta cúpula de cobre realmente parece ter sido usada para cozinhar. Recentemente, no entanto, especialistas estão lentamente se convencendo de que esta cúpula de cobre tinha um uso melhor. Primeiro de tudo, foi descoberta perto dos destroços do galeão espanhol Santa Margarita, que afundou em 1622 durante um furacão no Estreito da Flórida, carregando uma fortuna em ouro e prata. Levando isso em consideração, esta cúpula pode ser algo valioso, como parte de um sino de mergulho antigo usado para tentar recuperar artefatos do naufrágio. Sinos de mergulho foram um dos primeiros dispositivos a permitir que os humanos explorassem o mundo subaquático. Funcionavam prendendo ar dentro de um vaso em forma de sino, que era então baixado na água. Os mergulhadores podiam permanecer dentro do sino e respirar o ar preso enquanto trabalhavam no leito marinho. O artefato, agora abrigado no Museu Marítimo Mel Fisher, em Sebastian, Flórida, mede 1,47 m de diâmetro e não apresenta sinais de queima ou aquecimento, o que seria esperado se fosse um caldeirão de cozinha. Em vez disso, sua construção corresponde às descrições dos sinos de mergulho do século XVII, que eram usados para permitir que os mergulhadores trabalhassem debaixo d'água, prendendo ar dentro. Número 9. Baleias cachalote em repouso vertical. Imagine seu corpo precisando lembrá-lo de respirar enquanto você dorme. Parece inconveniente, certo? É exatamente isso que as baleias experimentam. Às vezes, mergulhadores encontram um grupo de baleias flutuando no meio do oceano com suas cabeças voltadas para cima. Isso pode parecer estranho, mas é uma necessidade para elas. As baleias, ao contrário dos humanos, precisam vir à superfície para respirar conscientemente. Isso significa que não podem se dar ao luxo de estar completamente inconscientes enquanto dormem. Em vez disso, utilizam um tipo especial de sono conhecido como sono uniemisférico de ondas lentas. Isso permite que um hemisfério do cérebro descanse enquanto o outro permanece ativo. Basicamente, um lado do cérebro delas permanece acordado para gerenciar a respiração e ficar atento a potenciais perigos, enquanto o outro lado obtém o descanso necessário. Além de uma parte do cérebro estar ativa, essa posição bizarra permite que elas flutuem rapidamente para a superfície, facilitando a respiração enquanto continuam dormindo. Elas normalmente dormem por intervalos de cerca de 20 minutos antes de precisar subir para respirar novamente, e esse processo pode continuar por várias horas seguidas. Número 8. O peixe ósseo mais pesado do mundo. Entre as criaturas que vivem no oceano está o impressionante Mola alexandrini, também conhecido como o peixe-lua bumphead. Não só essa criatura é conhecida por sua aparência bizarra, mas também é conhecida como o peixe ósseo mais pesado do mundo,
com um peso que pode chegar a impressionantes 2.300 quilos. Esta espécie é parente do mola-mola, uma espécie diferente de peixe-lua. Ao contrário de seu parente mais famoso, essa espécie de peixe-lua pode crescer até 3 metros de comprimento e tem uma protuberância na cabeça e um formato corporal único, quase circular. Eles habitam as águas mais quentes dos oceanos do mundo, frequentemente vistos se aquecendo perto da superfície para absorver os raios do sol. Tipicamente, essas criaturas são conhecidas por serem gigantes gentis que não representam perigo para os humanos. Na verdade, são conhecidos por serem uma delícia para nadar, mesmo para mergulhadores iniciantes. Número 7. Mergulhador devolve iPhone encontrado debaixo d'água. Se você deixar cair seu telefone no oceano, é provável que nunca consiga recuperá-lo, a menos que tenha um mergulhador profissional que possa pular rapidamente na água para buscá-lo. Seu telefone provavelmente acabaria no fundo do mar, e mesmo se você o recuperasse, há uma chance de que ele não funcione corretamente. E assim, quando Alex Schulze, CEO e cofundador da empresa de limpeza oceânica 40 Ocean, avistou um iPhone enquanto mergulhava no inlet de Boca Raton, na Flórida, ele não esperava que funcionasse novamente. Isso até ele ver o telefone de perto e perceber que estava em uma bolsa à prova d'água. Alex, acostumado a encontrar todos os tipos de itens debaixo d'água, ficou surpreso ao ver que o iPhone estava em perfeitas condições, apesar do tempo no fundo do oceano. Após levar o telefone de volta ao escritório da 40 Ocean, Alex o carregou e ficou feliz em ver que ligou. Ele então usou o contato de emergência listado, a mãe do proprietário, na tela de bloqueio para rastrear o dono. Quando ligou, a mãe do proprietário ficou eufórica e espantada por o telefone ter sido encontrado e ainda estar funcionando. Ela explicou que seu filho o havia perdido alguns dias antes durante uma pescaria com seu pai, e eles haviam perdido a esperança de encontrá-lo. Naquele dia, Alex matou 2 coelhos com uma cajadada só. Não só conseguiu fazer uma boa ação para o dono do telefone, como também salvou centenas ou até milhares de criaturas marinhas ao limpar seu habitat, um pedaço de lixo de cada vez. Número 6. Anomalia subaquática que corta a eletricidade dos equipamentos de mergulho. Em 2011, mergulhadores suecos da equipe Ocean X se depararam com um objeto em forma de disco de 21 metros de diâmetro, descansando a quase 90 metros abaixo da superfície. Isso não é nada novo. Pelo que sabemos, pode ser uma formação estranhamente moldada, mas completamente natural. No entanto, os mergulhadores começaram a relatar que, ao se aproximarem do objeto, seus equipamentos elétricos, desde câmeras até telefones via satélite, paravam de funcionar. Estranhamente, esses dispositivos voltavam a funcionar apenas quando os mergulhadores se afastavam do objeto. A forma peculiar do objeto e os fenômenos estranhos que o cercam levaram a várias teorias, desde ser parte de uma frota de OVNIs alienígenas até um artefato antigo da Idade do Gelo. Cientistas examinaram amostras do local, sugerindo que pode ser uma formação geológica natural ou rocha vulcânica. No entanto, sua origem exata permanece um mistério até hoje. Número 5. Braço de bronze. Provavelmente você já ouviu falar do mecanismo de Anticítera, o famoso computador antigo. Este mecanismo foi descoberto no naufrágio de Anticítera, encontrado ao largo da costa da Grécia. No entanto, há mais artefatos descobertos no naufrágio, incluindo um braço de bronze pertencente a uma estátua antiga, juntamente com um disco misterioso. Pesquisadores acreditam que esses fragmentos podem ser parte de até 9 estátuas ao redor do naufrágio, datando de 2.000 anos atrás. Até hoje, no entanto, as tais estátuas permanecem não encontradas. Número 4. Pílula romana de 2.000 anos preservada. Por volta de 120 a.C., o navio romano Relito del Pozzino afundou na costa da Toscana. Agora, mais de 2 milênios depois, uma equipe de arqueólogos enviou mergulhadores para escavar as ruínas e retirar tábuas de madeira apodrecidas. Foi então que eles descobriram artefatos históricos surpreendentes, incluindo um pequeno recipiente de estanho. Este pequeno recipiente pode parecer nada extraordinário à primeira vista, mas, na verdade, é algo valioso. Pesquisadores descobriram que dentro do pequeno recipiente havia pílulas romanas perfeitamente preservadas. Esses comprimidos, analisados por uma equipe de químicos italianos, revelaram uma mistura sofisticada de ingredientes. Os comprimidos contêm principalmente compostos de zinco, juntamente com óxido de ferro, amido, cera de abelha
resina de pinheiro e outros materiais vegetais. Pesquisadores acreditam que essas pílulas eram usadas como remédio para os olhos ou colírio, fornecendo uma conexão tangível às práticas médicas descritas por autores antigos como Plínio, o Velho e Dioscórides. Através dessas pílulas, os cientistas tiveram a chance de estudar a composição exata da medicina romana, proporcionando-nos mais um vislumbre valioso da história romana. Número 3. Uma rêmora confusa. As rêmoras, também conhecidas como peixe-suga, têm uma relação única com animais marinhos maiores, como tubarões, raias e até baleias. Esses peixes usam um disco de sucção na parte superior de suas cabeças para se prenderem a seus hospedeiros, pegando carona e se alimentando dos restos das refeições de seus hospedeiros. A relação entre rêmoras e tubarões é conhecida como mutualismo. Ao se prenderem a tubarões, podem viajar para diferentes partes do oceano sem esforço e comer restos de presas deixados pelos tubarões. Em troca, o tubarão recebe uma limpeza gratuita das rêmoras, que se alimentam de parasitas em sua pele e boca. É uma relação ganha-ganha. No entanto, uma rêmora em particular parece estar bastante confusa. Em 2017, um mergulhador deslizando pelos ricos recifes de corais encontrou de repente uma rêmora presa a ele. Inicialmente, o mergulhador não percebeu o que estava acontecendo, mas logo sentiu um puxão suave enquanto o peixe tentava se fixar. A rêmora, agindo por instinto, confundiu o mergulhador com um tubarão ou outra grande criatura marinha devido ao seu tamanho e movimento na água. Agora, não sei quanto a você, mas isso é adorável. As rêmoras são conhecidas por sua rica vida marinha e vibrantes recifes de corais, tornando-as um destino popular para mergulhadores. Encontros com criaturas marinhas, incluindo rêmoras, fazem parte do charme. Se por acaso você se encontrar em estreita proximidade com rêmoras, não precisa se preocupar, pois elas são inofensivas para os humanos. Se tentarem se prender a você, a sucção pode ser bastante surpreendente. Número 2. A cidade submersa mais antiga do mundo. Em 1967, o arqueólogo marinho Nicholas Fleming descobriu Pavlopetri, debaixo da superfície do mar Mediterrâneo. Esta cidade subaquática está notavelmente bem preservada, com seu layout ainda claramente visível, incluindo ruas, edifícios, pátios e tumbas. Até agora, arqueólogos identificaram pelo menos 15 edifícios, muitos com vários cômodos, bem como um sistema complexo de gestão de água com canais e tubos. Com sua complexidade, ninguém adivinharia que Pavlopetri é um centro urbano construído durante a Idade do Bronze, entre 3000 e 1000 a.C. A preservação da cidade deve-se em grande parte ao seu afundamento, causado por uma combinação de terremotos e aumento do nível do mar. Esta proteção natural manteve o local relativamente intacto. Apesar de já se passarem décadas desde sua descoberta, ainda há muito a aprender sobre Pavlopetri, a cidade submersa mais antiga do mundo. E agora é hora do tópico curioso de hoje. Ninguém deveria encontrar isso. Se esses mergulhadores não tivessem capturado, ninguém acreditaria. Nos últimos anos, o transporte aéreo se solidificou como o meio de transporte mais rápido e confiável. No entanto, devido a questões de custo e considerações ambientais, continuamos a enviar a maioria de nossa carga por transporte marítimo. Você pensaria que conheceríamos o oceano a esta altura, mas ainda estamos à sua mercê. Vários mergulhadores alegadamente descobriram um enorme navio cargueiro submerso com não um, mas dezenas de carros de luxo. De acordo com o Conselho Mundial de Navegação, cerca de 1.560 contêineres são perdidos no mar todos os anos. Não é impossível que um grande acidente tenha enviado milhões de dólares em carros para o fundo do abismo. Infelizmente, quando isso acontece, a recuperação é quase impossível. Repetidas vezes, o oceano continua a provar que estamos, em última instância, à sua mercê. Número 1. Garrafa quase tão antiga quanto o Canadá. Em 2015, o homem de Halifax, John Krause, estava mergulhando nas águas oceânicas do braço noroeste da Nova Escócia quando descobriu algo inesperado. Uma garrafa datada da década de 1870 a 1880. Isso significa que a garrafa que ele descobriu é quase tão antiga quanto o próprio Canadá. A garrafa, identificada por suas marcas distintas, remonta a Alexander Keith's, uma das cervejarias mais antigas e renomadas do Canadá. Fundada em 1820 por Alexander Keith,
um imigrante escocês. Quando a garrafa foi recuperada, estava quase completa e ainda selada com a rolha. Pesquisadores da Universidade Dalhousie analisaram o conteúdo e descobriram que, apesar de sua idade, a cerveja dentro ainda era um tanto quanto bebível, pelo menos de acordo com os pesquisadores. Ninguém realmente se atreveu a beber o líquido antigo. Mesmo assim, a bebida original pode não ser algo que gostaríamos hoje em dia. No final, John decidiu ficar com a garrafa para si e, com sorte, preservar a rolha e o líquido dentro dela por muitos anos. Você se atreveria a dar um gole nesse líquido? Sou bastante aventureiro, mas um líquido com quase 2 séculos de idade? Acho que vou passar essa. Bem, estas são definitivamente interessantes, mas talvez você tenha outras descobertas de profundidade marinha para compartilhar. Se sim, sinta-se à vontade para compartilhá-las nos comentários abaixo. Também confira nossas outras coisas legais aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!